Boa noite, gente bonita. Vamos chegando. Já vamos falando, por favor, como é que tá o som, como é que tá a imagem. Hoje nossa live é muito importante. Aproveitar que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Falar sobre depressão, ansiedade, depressão pós-parto, baby blues, né? Todo esse momento que pode acontecer, né? Na vida das mães. Então, por favor, já me vem me falando aí como é que tá o som, como é que tá a imagem. Boa noite para todo mundo que chegou. Eu vou convidar a Mirelle, ela é psicóloga e vai estar aqui para falar com a gente hoje. Ah, que ótimo, Andresa, obrigada. Mirelle, eu acho que eu mandei o convite. Olá! Boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? E aí, como Tudo está? bem, graças a Deus, tudo bem. Mirelle, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui com a gente hoje para falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço, né, pela oportunidade e pela confiança também de você me ceder um espaço da gente poder compartilhar junto, conversar de um assunto tão importante. Então, assim, eu fico muito satisfeita e espero que a gente consiga contribuir para coisas assim muito objetivas hoje. Com certeza. Quem quiser já mandar as dúvidas aqui, pode mandar também, que no final a gente responde. Mirelle, se apresente pra gente, por favor. Então, né, como a Luciana já tinha introduzido, meu nome é Mirelle, eu sou psicóloga, sou professora na Faculdade Atenas, para o curso de psicologia, sou psicóloga clínica, atendo crianças e adultos, e agora também estou tendo um olhar específico para as puérperas, né, para as mamães, devido a toda uma questão pessoal, a uma questão de análise do público, das necessidades e da demanda, também comecei a olhar para esse lado. E aí a gente já tinha um contato, né, Luciana? Luciana, inclusive, ela cuidou de mim por muito tempo, ainda cuida de mim, do meu pequenininho. E a gente resolveu unir forças, então, para usar o nosso conhecimento na mesma causa. E são duas áreas que estão muito juntas, né? A psicologia com a nutrição. Perfeito. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como que essa relação funciona, porque a primeira perspectiva é que a gente não entende muito bem qual é a linha, né, que une nutrição e psicologia. Mas se a gente for observar e estudar tudo o que acontece no pós-parto, na maternidade em si, nós vamos perceber que se eu tenho um suporte nutricional, um suporte psicológico, eu consigo agir de uma forma preventiva e isso me ajuda muito na saúde mental especificamente, então, de uma forma muito forte. Muito mesmo. Eu vou pedir licença um minutinho que a minha lâmpada deu a louca. Eu só vou trocar. Eu tô vendo a Natal aqui chegou mais cedo. Pronto, acho que agora ficou. Mirelle, e para a gente começar, né, o nosso assunto, como que é que acontece na psicologia? Como é que é essa questão da depressão, da ansiedade, como é que funciona? Então, a psicologia ela entende que a depressão, a ansiedade, ela vai ocorrer por um conjunto de fatores, né? Qualquer uma desses acometimentos vai ser por uma causa multifatorial. Nós não conseguimos identificar uma causalidade específica. Existem algumas vivências, algumas experiências que vão fazer com que sejam assim, gatilhos ou vão deixar mais propenso que isso se desenvolva, né? Que esses sintomas eles apareçam. Por exemplo, a vivência do pós-parto, a maternidade, é uma experiência intensa, é algo que traz muito o novo, né? A expectativa, aquilo que foge muito do nosso controle. Então, se eu já tenho ali alguma predisposição,
Se eu tenho um contexto que vai estar favorecendo essas situações, é comum que vá aparecer alguns sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, né? Como que nós observamos isso, né? Tudo é contextual. Existe uma manifestação que até o momento vai ser considerada ok, né? Que vai fazer parte de uma experiência, né? Por exemplo, vai ser muito comum a maioria das mães se sentirem ansiosas, né? Lá pro oitavo, nono mês, é muito normal que elas se sintam ansiosas. Por quê? Tem um bebezinho para chegar, né? Tem toda uma preparação. Eu não sei como que vai ser. Então, é aquilo que ainda não esteve dentro de uma experiência real. É comum estar ansiosa. Quando que eu preciso observar se essa questão ansiosa ela passa a ser sintomática de algo que possa, né, ser mais problemático? Se essa ansiedade ela começa a aparecer de uma forma disfuncional, né? Como assim disfuncional? A ansiedade naturalmente ela tem uma função no nosso organismo e no nosso psicológico, né? A ansiedade ela existe para que a gente se prepare. Eu me sinto ansioso justamente para que eu antecipe alguma realidade, eu me prepare para ela. Então, essa questão da ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Mas, se ela perde essa função de preparação e ela tem ali, ela assume uma função de limitação, aí eu começo a olhar para ela com um pouco mais de atenção. Aí ela pode estar se tornando sintomática, né? Relacionada já a uma questão que precisa de mais cuidado, de mais proximidade, para que eu perceba como que isso está se configurando na minha vida, né? A ansiedade natural, ela nos prepara, ela é boa dentro dos seus limites, mas se ela começa a me limitar, se ela vem aparecendo agora associada a um medo, né? Um medo profundo, um medo que foge às vezes de questões assim que são reais, né? Que têm evidências no meu dia a dia. É diferente de quando eu tenho um medo que é relacionado a questões que eu tenho evidências no dia a dia, né? E a depressão também é sobre essa mesma ótica. Exemplo, né? É comum que todo mundo se sinta triste em algum momento da vida, né? Em algum momento é comum que a gente esteja desanimado, que eu fique triste, né? Dias e dias. Mas o esperado é que passe. A tristeza, ela também faz parte da nossa forma de viver e ela é necessária. Por mais que sou estranho hoje em dia, né? Em que as pessoas pregam muito assim, uma cultura de felicidade plena, em que o sofrimento ele fosse quase inaceitável na nossa vida, nós temos que lembrar que a tristeza ela é necessária muitas vezes, né? É ela que nos dá o momento de sofrer, é ela que nos dá um momento de pausa, que é necessário. É a tristeza que faz com que nós tenhamos reflexão sobre muitas coisas da nossa vida. Ela é um momento de mudança, né? Ela prepara um campo para mudança. E isso seria uma tristeza ok. Da mesma forma, né? Quando ela se torna sintomática, quando eu não consigo mais, né, vivenciar aquilo que a tristeza deveria me proporcionar, que é uma fase, né? A fase de reflexão, uma fase de mais de pausa, uma fase de realmente sentir aquilo que está acontecendo. Ela perde essa função, né? É comum a gente observar pessoas que sofrem de depressão. No consultório, eu escuto muito. Às vezes o paciente fala assim, eu não sei se você vai entender, mas eu não sei porque eu tô triste. Eu só tô triste, eu não consigo visualizar um motivo real de eu estar triste, né? E é uma tristeza que não passa, tá tudo bem. Eu gosto de onde eu tô, eu gosto das pessoas com quem eu estou e eu ainda me sinto triste. Esse é um sinal de que essa tristeza ela já não está ela não é positiva, né? Ela já precisa de um cuidado, de uma atenção. Porque aí, com ela, vai começar a surgir outros pensamentos, né? De frustração, tipo, poxa, eu tô num lugar que eu gosto, eu tô com pessoas legais, e ainda assim quando eu tô triste, né? Tipo, não gosto de ser assim. E isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais pesada. É a partir daí que a gente começa a configurar a questão depressiva. Né? É complexo, são muitos fatores, mas de uma forma assim, bem simplista.
só para a gente começar a entender um pouco, né? Porque isso vai ajudar a gente a entender também o que acontece lá no pós-parto, naqueles períodos de baby blues, que pega muita gente, né? Super comum. E a gente fica, meu Deus, pega quase todo mundo. Fala, meu Deus, o que que está acontecendo comigo, né? Era para estar tudo bem, era para estar tudo ótimo, e eu tô aqui me sentindo muito mal. Tem explicação, tem recursos, Vontade de né? O chorar. mais importante é a gente lembrar disso. Tem recursos, infinitas vontades de chorar, e a gente chora mesmo, né? E assim, tem como a gente otimizar isso, né? Nós não precisamos sofrer sozinhas, né? Não. O que eu gostaria muito, e que eu fiquei assim, muito feliz quando o Lu topou da gente fazer a live, né? E falar, é justamente por isso. Às vezes se fala pouco de como a mulher no pós-parto ela precisa ser acolhida, né? Às vezes se fala pouco de como que dá para ser melhor, né? A gente não vai mentir, não vai dizer que, né, que tem como apagar esse período, né? Que esse sofrimento ele não vai acontecer, mas pode ser otimizado, né? Tudo pode ficar mais leve, pode ser mais rápido. Existem pessoas preparadas para te ajudar, existem recursos, né, muito práticos que vão fazer um efeito assim, tão significativo. Então, assim, é algo que a gente precisa levar informação, né? E buscar informação também, principalmente as mães aí de primeira viagem que ficam bem perdidas, a gente sabe bem como é, como que funciona, por mais que a gente viva no mundo tecnológico, né? Que tem acesso à informação, que é só um clique e a gente sabe o que está acontecendo, mesmo assim, a experiência sentimental, né? Eu digo assim que existem níveis de informação. A informação técnica, ela é muito mais fácil da gente alcançar. É muito mais fácil eu aprender algo, uma instrução, enfim, né? De uma forma virtual na internet. Mas a experiência sentimental, a informação sentimental, ela precisa ser passada de mente para mente, né? Tem que ser pessoa a pessoa, olho, vivi isso também, né? Eu sei o que você está passando, eu entendo o que é estar nesse seu lugar, é diferente. E é isso, às vezes, que falta para as mulheres que estão entrando, né, nessa jornada muito louca, que é maternar em si. Nós, nós estamos estamos quase no mesmo ponto, né, Sim. Luciana? Tem um bebezinho de quase a mesma fase que o meu. E tem a mais velha também, né? Que já Tem a outra tá duas. grandinha. Acho que é importante a gente falar também que as mulheres, assim, acho que a maioria, né, principalmente da nossa faixa etária, nós não fomos preparadas para a maternidade, né, para cuidar de criança. Acho que muitas foram estimuladas a estudar, né, trabalhar, mas não a ser mãe. E quando chega aquele bebezinho Sim, cheiroso, gorducho, né? Que é só amor, só alegria. E aí você tá ali, tá tudo bem, e de repente dá uma vontade de chorar e você não sabe o que tá acontecendo. E muitas não têm família para que contar, né? Tá só o casal em uma cidade. Ou outras até tem família, mas é aquela família que mais atrapalha do que ajuda. Então, essa parte do olhar de um profissional é muito importante, né? Não é frescura, não é coisa de rico, não é coisa de doido, acompanhamento com psicólogo, né? Acho que ainda tem um certo preconceito também. de jeito. Olha, isso é um ponto muito importante, né? Existe uma ideia de que nós precisamos buscar um psicólogo ou um profissional de saúde mental quando as coisas já estão, assim, muito ruins, né? Quando elas já estão num ponto crítico. E olha, isso precisa mudar. Nós precisamos agir de forma preventiva, né? A psicologia moderna, a proposta é que eu tenha prevenção de saúde mental. É isso que acontece no Setembro Amarelo, né? A proposta é essa. É um momento de campanha justamente para que as pessoas tenham voz, os profissionais comecem a falar, venham a público, porque estamos nessa realização. A ansiedade, o pós-parto, qualquer questão de sofrimento emocional, ele tem que ser remediado, né? Remediado
não só em sentido de medicação, mas em ações, só quando as coisas já estão assim muito difíceis de serem mantidas por mim mesma. Agir de forma preventiva é mais saudável, né? Traz mais resultados. E isso que você trouxe, Lu, é muito importante porque, assim, a maternidade contemporânea ela é diferente, né? Da maternidade de alguns anos atrás. Porque nós vivemos num contexto da mulher multitarefas, né? Nós somos de um contexto da mulher multitarefas, né? A mulher que trabalha fora, a mulher que cuida da casa, a mulher que é casada, a mulher que tem filho. Então, isso traz uma rotina exaustiva. É fato, né? Nós não conseguimos ser 100% em todas as áreas, né? E agora também existe uma corrente de pensamento muito forte de que as pessoas elas têm que trazer um potencial, né? E ser 10 em tudo, e estar 100% em tudo, ou fazer excelente ou não fazer. Isso gera um peso, um desgaste emocional muito grande. E a mulher, ela tem uma cobrança a mais da sociedade que também faz com que esse peso se agrave, né? E isso vai pesar muito, vai apontar muito na questão de culpa. Quando eu tenho meu bebê, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha casa e eu paro e olho para todas essas esferas e tá tudo fora do lugar, não tem mais nada no lugar que estava antes, né? Está tudo muito desorganizado. E a pergunta que fica é, tá, e agora? O que eu faço? Né? E agora, como que eu vou organizar isso? E, infelizmente, a tentativa é de resolver tudo sozinha, né? É de resolver tudo sozinha. De tentar voltar o trabalho em tempo hábil, né? Eu tenho que estar pronta com 4 meses, independente, e eu preciso voltar e eu preciso estar ativa da mesma forma que eu estava antes. Eu preciso manter a organização da minha rotina da mesma forma que ela sempre foi mantida. E eu preciso ser 100% mãe, eu tenho que estar presente, eu tenho que amar meu filho. E eu não posso achar ruim, né? Eu tenho que estar feliz, porque como assim? Como que eu vou Não estar triste reclama se que eu tá tenho cansada. um bebezinho fofo? E isso não posso. Né? Eu tenho um bebezinho fofo, eu tenho uma casa, eu tenho saúde, então como você vai reclamar? Não pode reclamar. Né? É uma ofensa você chegar perto desse bebê e se sentir triste, cansada, frustrada, arrependida, porque que culpa tem essa criança? E assim, são questões, são pensamentos reais. E isso vai gerando um sofrimento muito grande. A questão da maternidade ela é tão forte, né? E existe um tabu tão grande em relação ao sofrimento em maternar que as mães elas proíbem o próprio pensamento. Né? Quem for mãe aí vai entender o que eu tô falando. A hora que vem aquele flash de pensamento automático assim, nossa, eu acho que antes era mais fácil. Não, mas eu não estou reclamando. Longe de me reclamar. Não, estou feliz, tá ótimo, é a melhor escolha que eu fiz. Né? E é verdade, tudo bem, né? A gente gosta de ser mãe, na maioria das vezes. A gente gosta de ser mãe, a gente está feliz. Mas a repressão do pensamento, ele vem automático, como se eu não tivesse a liberdade de pensar, né? É um julgamento que já está aqui. O cansaço, ele já é inaceitável às vezes, né? A exaustão, ela é mal compreendida. E isso é problemático, porque é daí que eu começo a só esconder os meus sintomas, só esconder as minhas interrogações, né? Se eu não tenho ali liberdade de deixar fluir aquilo que eu estou pensando naquele momento, né? De acolher o meu próprio sentimento. Se eu não tenho essa liberdade, é como se eu estivesse colocando ali tudo dentro de uma panela de pressão, né? Por muito tempo. E uma hora isso vai explodir, né? A gente não consegue deixar suprimido por muito tempo sentimentos que estão ali ó, sendo reforçados, reprisados por muitas situações do nosso dia a dia, né? Porque se eu engaveto hoje
os meus pensamentos que passou e eu reprimi, a minha sensação que eu engoli e deixei para dentro, né? Aquela vontade de chorar que eu não aceitei porque eu não posso chorar, eu tenho que estar bem porque tá tudo bem. E isso vai voltar amanhã, porque amanhã eu vou acordar para a minha mesma realidade. E isso vai voltar cada vez mais acumulado. É aí que às vezes as coisas começam a se tornar mais difíceis de lidar. E uma coisa que poderia ser mais fácil, né? Experiências que poderiam ser muito boas, poderiam ser melhores, começam a ficar muito sofridas. Ou a pessoa ela começa a não ter mais a disponibilidade de vivenciar aquilo da melhor forma possível, né? Isso vale a pena ser observado. E é uma coisa que eu tento levar muito para as mães que eu tenho contato, muito para as mães que me procuram às vezes para buscar apoio, é que, olha, nós precisamos aceitar e entender os nossos sentimentos, o que está acontecendo com você, né? A gente tem lá o pré-natal, ginecológico, né? Que a gente cuida do bebê, rastreia tudo, escuta o coraçãozinho, e é tudo muito lindo e faz parte, é maravilhoso, mas a gente não tem um pré-natal psicológico, né? Como se essa parte não fosse relevante. E como não? Por que não? Né? Se o que vai comandar a sua maternidade, né, a sua forma de maternar, como que você vai ter essa experiência, vai ser a sua saúde mental, né? Fisicamente, nós vamos estar fragilizadas, a gente tem o processo de repouso, o resguardo ele é respeitado e a saúde mental é deixada para escanteio. E é por isso que às vezes eu tenho, né, contato com algumas mães que falam assim, nossa, mas eu durmo o dia todo, dormi a tarde toda. E eu tô exausta, tô cansada, né? Parece que nada mudou, assim, parece que eu não consegui fechar o olho. E aí, quando a gente para pensar, né, para conversar sobre o contexto e principalmente, a forma como essa mulher percebe a própria maternidade, né? A forma como ela acolhe as próprias questões, aí é que nós começamos a entender o que está impedindo o descanso, né? O que está impedindo que eu observe as coisas positivas do meu dia a dia, né? Os meus pequenos ganhos. Ser freado é uma coisa violenta, né? E aí a gente pode até trazer assim uma atenção às mães de cesárea, né? Quem teve a experiência da cesárea sabe como é difícil. Você tem que ficar lá 3 dias quietinho, não pode conversar, não pode mexer a cabeça, não pode levantar. Você vê seu bebê chorando, você quer agir, mas o corpo tá Como dói. pausa. Como dói? Dói o corpo, dói o coração, né? A gente sofre. Mas é justamente por isso, né? Eu já estou adaptada a uma rotina, já estou adaptada a um ritmo. A pausa, ela é violenta, ela sofre. E quando eu não preparo a minha mente para essa pausa, esse peso fica ainda maior. Porque concorda que gera um conflito. O corpo, ele tá limitado, né? O corpo ele está em repouso, mas a minha mente ela tá 1000 por hora, né? Ela tá ali, ela quer funcionar, ela está ativa. Eu quero fazer acontecer, eu tenho planos, eu tenho expectativa, eu tenho prazos, né? Nós colocamos prazos na nossa mente, na nossa vida, que no fundo, quando a gente vai avaliar, nem precisava ser do jeito que eu estava planejando. Mas é muito nosso, né? De acordo com as nossas experiências, com as nossas expectativas. E aí, isso fica muito frustrante. Olha, quanta coisa nós temos para acolher, né? Quanta coisa nós temos para entender sobre a gente mesmo num período que é tão delicado, num período que precisa, assim, de um olhar cuidadoso, né? E é isso que eu sugiro que as mães procurem, as gestantes, as tentantes, as pessoas que vão servir, que vão estar junto como suporte. A rede de apoio precisa saber disso, né? O que acontece neste período, porque é assim que a gente consegue otimizar
essa experiência que é muito boa, que é linda, mas que não dá pra gente ter a ilusão e a mentira de dizer que é perfeito, né? A maternidade pintada como comercial de margarina não rola, né? Não dá. A gente sabe que ela não é real. Infelizmente, é o que a sociedade cobra, né? Às vezes só cobra que a mãe ela reaja e que ela demonstre uma maternidade a nível de comercial de margarina mesmo. Mas, gente, nós sabemos que a prática não é assim. É muito pessoal, né? Cada um vai ter a sua experiência, a sua vivência, a sua forma de se identificar na maternidade, porque é um processo, né? Eu preciso agora flexibilizar a minha percepção, a minha forma de lidar comigo mesma, de desenvolver ali uma nova versão, e isso leva tempo, mas nem sempre é bem acolhido. Sim. E Né? um outro ponto que eu observo dessa questão toda é a comparação, né? Se comparar com outras mães, e eu falo até por mim mesma, não é crítica a essas mulheres que falam sobre maternidade, porque elas ajudam demais, me ajuda demais, né? Esses perfis, acho que a maioria vai saber. Mas o que acontece? É a questão do, meu Deus, eu só tenho um bebê, como é que ela com 8 dá conta de fazer tudo isso? Conta. Consegue? Como é que eu com as duas aqui parece que tá tudo uma bagunça, eu não consigo fazer nada, e a outra com 12 faz tudo. E a gente esquece Consegue que tudo? um dia ela teve um e teve que aprender, né? Que é um processo, que ela não teve 12 filhos de uma vez. É um processo e a gente tá caminhando, né? Com certeza. E nós temos que lembrar também que o que eu vejo da vida do outro é um fragmento, né? Eu vejo ali uma janela muito estreita. Eu não tenho acesso ao que é a vida real do outro que eu observo de longe. Uhum. E esse comparativo, ele nunca vai ser justo. Ele nunca vai ser justo. Porque a minha vida, ela tem ali limitações e potencialidades que vão ser diferentes das limitações e potencialidades da vida da outra Uhum. pessoa, né? E talvez aquilo que eu admiro muito em outra pessoa, né, uma qualidade que ela demonstra, eu possa ter e simplesmente ainda não reconheço. Ou talvez sejam só vivências diferentes, né? O comparativo, ele é natural. A gente faz isso sem pensar, né? Nós nos pegamos fazendo isso o tempo inteiro. Só que é importante lembrar que ele não é saudável para nós. Porque eu começo a sempre me medir por menos, né? Eu nunca vou colocar como se eu estivesse sendo boa o suficiente, né? Como se eu estivesse sendo, como se eu estivesse alcançando aquilo que é mínimo, né? Tipo, nossa, eu não consigo, sei lá, manter minha casa arrumada e cuidar de um bebê, né? É um bebê, não é possível. Um ser humaninho desse tamanho vai fazer essa mudança, às vezes é quase inacreditável, mas é muito real, né? Assim, a, a, a gente tem que observar que a nossa realidade é que conta. A minha realidade é que conta, né? Eu não sei da rede de apoio da outra pessoa, né? Eu não sei da forma como ela se preparou para isso. Eu não sei, principalmente, como que é a cabeça dessa pessoa quando ela deita no travesseiro à noite, né? Principalmente as pessoas que eu conheço só pelo Instagram, porque aqui é um flash, né? É só um recorte. Não dá para ter uma comparação justa, Uhum. nunca. E a comparação na maternidade, ela é muito cruel, porque nós vamos usar dos recursos que nós temos, né? Quem está fazendo muito bem hoje, né? Quem eu observo, olha, nossa, essa pessoa faz muito bem. Essa mãe é uma mãe exemplar. Que bom, ela teve o momento dela de desenvolver isso, né? Ela teve o tempo dela para desenvolver isso. Ninguém deitou a cabeça hoje e acordou sabendo amanhã, né? E a maternidade, então, eu acredito que não tenha nenhuma mãe que 100% sabe de tudo. Porque os filhos, eles crescem.
eles desenvolvem, eles passam por fases diferentes. Então, sempre vai ter uma experiência que para você vai ser nova, né? Eu brinco aqui na minha família com as minhas irmãs, porque agora elas são todas adolescentes, né? Entre a adolescência e a vida adulta. E elas estão namoram, né? Vão estudar, enfim, estão na fase de transição. E aí eu falo com elas assim, olha, vocês têm que ter compreensão com o pai, com a mãe, porque por mais que eles são pais e mães aí há 25 anos, né? Porque eu sou a mais velha, tenho 25, essa experiência para eles é inédita, né? Eles não vivenciaram isso ainda, então eles estão aprendendo a reagir diante dessa situação. Então, assim, se mães, pais que já têm filhos de 25, 30 anos ainda passam por situações inéditas, né? Por momentos em que, beleza, chegou essa fase agora, meu filho quer sair de casa. Não sei, não vivi, não reagi a isso em nenhuma outra experiência, ele vai ficar inseguro em decidir, em se posicionar, né? Em como pensar. Então, não é diferente para nós que estamos aqui recebendo um recém-nascido hoje, né? Ou com um bebê que está passando por introdução alimentar agora. Aí daqui a pouco ele começa a andar, começa a falar. Daqui a pouco ele está indo para a escolinha. Então, assim, são degraus, são degraus. Se a gente colocar um padrão, né, de formação materna ideal, a gente vai viver frustrado, porque não existe esse momento, né? Sempre, se o seu filho está vivo, está crescendo, está desenvolvendo, né? Ele está aí passando de uma fase para outra, o seu movimento de se preparar, ele vai estar sempre ativo, né? Porque você vai estar ali como antecipador, como suporte, como preparo para que ele viva novas experiências. Então, em nós mesmo que vai esbarrar a insegurança, né? É em nós que vai esbarrar o medo de errar, a expectativa e a vontade de já saber. Ai, seria tão mais fácil se a gente já soubesse, né? A como reagir, ao que pensar. Depois que passa, fica, nossa, poderia ter feito de uma forma diferente. Mas não poderia, né? Tudo acontece da forma como era para acontecer e com o recurso que a gente tinha naquele momento. Nós temos que nos apegar, né, a práticas que são reais. Por exemplo, né, quando a gente diz que é possível otimizar esse processo, né? Se eu tenho a ajuda de profissionais qualificados para isso, principalmente em relação a questões delicadas, por exemplo. Nós sabemos o quão é importante a rede de apoio, mas eu também devo lembrar que a rede de apoio, ela nem sempre sabe o que é um baby blues, né? Ela não sabe o que é uma queda hormonal pós-parto, ela não sabe o que é sintoma depressivo, ela não sabe que às vezes o comentário dela vai esbarrar em crenças pessoais suas, que foram desenvolvidas lá na adolescência, na infância. Então, assim, é complexo, né? Muito se exige da rede de apoio, mas a rede de apoio também, coitada, né? Não tem como ela saber aí tudo e acertar em tudo. Isso é questão de planejamento familiar. Por isso que eu digo que nós deveríamos investir um pré-natal psicológico, gente, né? Da mesma forma que vai o pai, senta lá no consultório, né? Aprende a dar banho no neném quando ele chegar. Aí a pediatra ensina, olha, tem que curar o umbiguinho, tem que fazer tal coisa, né? Tem que fazer curativo. Nós temos que trazer informação, instrução, e vocês precisam cobrar do profissional, né, de saúde mental que te acompanha. Olha, né, vamos fazer um momento familiar, né, vamos treinar esse pessoal aí a como reagir, né, vamos assim, já sensibilizar todo mundo ao que pode estar por vir. As pessoas se incomodam muito com o choro. E aí a gente pode pegar a nossa própria reação, né? Quando você se depara com alguém chorando, quando a gente se depara com alguém chorando, a gente fica desconcertado, né? A gente fica constrangido. Eu quero sair daquela situação, tipo, não chora, né? Fica calma,
não sabe muito assim como reagir. E aí o choro do pós-parto, então, que é muito frequente e muito comum, as pessoas também não sabem muito bem como reagir, né? Quanto mais a rede de apoio se inteirar, ela, né, buscar informação de que é uma fase, né, de que isso acontece, de que isso pode ser bem acolhido, de que essa mulher ela tá passando ali por um momento delicado, que é cansativo, de que ela precisa chorar mesmo. Algumas vão precisar chorar, né? Ajudar a observar se isso está dentro de uma situação que pode ser considerada ok, a gente consegue passar junto, ou se já é momento de eu buscar uma ajuda profissional, de eu tentar um recurso terapêutico. Isso já facilita muito o processo, né? Eu poder chorar e me sentir compreendido já é um alívio muito grande. Ninguém merece ter que sair para chorar escondido, que é o que acontece, né? A gente vai conversar com as mães, tudo chora no banheiro, na hora do banho, né? Se esconde para chorar, porque eu sei que aquilo ali não vai ser muito entendido pela maioria das pessoas. Olha, gente, tá aí uma coisa muito positiva de fazer terapia, viu? O choro é livre, literalmente. Tem um conselho Não precisa depois. entender. Né? Então, assim, pode ficar tranquilos que é um momento em que é seu, não tem constrangimento, não tem problema, né? Não tem julgamento, as coisas são feitas para serem resolvidas, isso conta muito. Maravilhoso. E outro ponto que as pessoas acho que não nem imaginam assim a influência da alimentação na questão, né, da depressão, da ansiedade, do nervosismo. E o que que acontece? Nós somos formados por células e nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. E essas células, elas são formadas de nutrientes. E esses nutrientes vêm daquilo que a gente come. E muitas vezes a gente não dá atenção, né? Essa mulher ali no pós-parto. Às vezes nem tempo para comer ela tem, vai ficar muito tempo sem comer, ou ela vai comer o que acha pela frente, vai pegar um pacote de bolacha, de biscoito, porque é mais fácil. A visita vai levar um bolo, né, delicioso de chocolate, mas ali tem açúcar, tem farinha, Tá bomba. não tem os nutrientes, né? Pode comer? Pode, mas precisa também da comida de verdade, né? E muitas vezes isso é deixado de lado. E o neurotransmissor, né, a serotonina, que é o neurotransmissor que a gente fala que é responsável pela felicidade, pela tranquilidade, ele é produzido através dos nutrientes que a gente consome. E hoje a gente está aqui falando sobre saúde mental das mães. E a gente já sabe que as mulheres, elas têm um número maior de mulher que tem depressão comparado com os homens, porque os homens produzem 50% mais serotonina no cérebro. Então, até nisso a gente tá com esse problema. Apesar de toda a carga da maternidade, a gente ainda produz menos comparado com o homem, né? E como que essa serotonina ela é produzida? Você vai lembrar do nosso colarzinho de pérolas da consulta? Ah, Então, gente, a gente vai imaginar que esse colar de pérolas é uma proteína, uma fonte de proteína que você comeu, uma carne, uma proteína vegetal, e ela está inteira. Para o nosso corpo absorver, a gente precisa quebrar esse colarzinho para absorver os aminoácidos, né? Que é a menor porção da proteína. Então, lá no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de tesourinhas, né? Para facilitar, que vai vir fazendo essa quebra aqui e liberando esse colar, soltando essas pérolazinhas. Então, a gente precisa lembrar que tudo começa com a mastigação. E muita gente não mastiga, só engole, né? Mistura ali e já engole. E isso é muito prejudicial. Então, assim, primeiro ponto é a mastigação, é realmente a comida virar uma papa ali na boca para aí sim a gente engolir. E aí, né, vai ter todo ali o processo digestivo. Então, essa proteína, esse triptofano, né, que é um aminoácido da proteína, ele vai ali para o estômago, com a pH ácido do estômago, vai começar a digestão, e essa digestão vai terminar lá no intestino. É no intestino também que vai ser absorvido todos os nutrientes ali desse alimento, né? Não é só o triptofano que vai estar ali, vão estar todos os aminoácidos.
E a gente já sabe hoje também que o intestino, ele é o segundo cérebro. Então, depois do cérebro, em questão de importância de neurotransmissores, está o intestino. Então, se essa mulher, né, se essa pessoa, no geral, não tem um intestino legal, tem uma desbiose, tá com. E como é que a gente sabe que essa pessoa está com desbiose? Uma dica simples é, por exemplo, essa pessoa tem o intestino muito preso, fica muitos dias sem fazer cocô, ou essa pessoa toda vez que vai fazer cocô é diarreia ou intercala. Às vezes diarreia, às vezes está preso. Às vezes diarreia, às vezes está preso. Isso é um sinal clássico de que essa pessoa está com algum problema ali no intestino e a gente precisa olhar para esse intestino. E a gente está falando de depressão, cérebro, e eu estou aqui no intestino. Olha como uma coisa está ligada com a outra. E aí, esse triptofano, ele, né, passou pelo estômago, passou pelo intestino, ele vai para todas as partes do nosso corpo, então ele vai para o músculo, ele vai para o cérebro. E lá no cérebro, ele precisa atravessar a barreira hematoencefálica. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa de cofatores. O que são esses cofatores? São vitaminas e minerais. Onde é que estão essas vitaminas e minerais? Na comida de verdade. Então a gente precisa de B6, a gente precisa de zinco, magnésio, B9, B12, glutationa. E uns exemplos assim, né, bem fáceis do que consumir. E todos esses alimentos que eu vou falar aqui, a gente tinha que consumir no mínimo um deles todos os dias. É o quê? Folhas verdes escuras, couve, rúcula, ora pronobis, brócolis, todas as folhas verde escura, abacate, arroz integral, quinoa, aveia, banana, as castanhas. Todos esses alimentos, eles são essenciais para a produção, né, da serotonina lá no nosso cérebro. Então, assim, um resumo bem grande do que fazer para se prevenir a depressão, a ansiedade, ou para, né, quem já está com esse quadro, reduz ao máximo possível açúcar, farinha, alimentos de pacote e inclua comida de verdade, as frutas, verduras, as raízes, os tubérculos, né? Desembale menos e descasque mais. Essa frase tem todos os meus planos alimentares, eu coloco ela, que faz parte, é um resumo assim de tudo. E em alguns casos, a gente pode precisar suplementar, né? A gente vai avaliar, né, os sintomas e através dos exames também laboratoriais. E se for preciso suplementar, alguns suplementos já estão muito ligados assim com essa questão. Um exemplo é a vitamina B6. Foi feito um estudo com presos numa cadeia e presos muito agressivos. E aí eles deram suplementação de vitamina B6 para esses presos. E eles ficaram normais, assim, né? Mais calmos. Continuaram presos, né? Para cumprir tudo que precisava, mas a agressividade reduziu só pelo fato deles estarem sendo suplementados com uma vitamina que vem da alimentação. Outra vitamina que a gente precisa ficar de olho, que geralmente toda mulher tá com essa vitamina baixa, é a vitamina D. Então é muito importante essa vitamina D estar no mínimo em 40, magnésio, o zinco e o ômega 3, que é um outro suplemento que eu acho que é coringa e todo mundo deveria suplementar, é o ômega 3. Nossa, isso é um ponto assim, muito importante. E por quê, né? Nós esquecemos que nós não funcionamos em esferas separadas, né? Não existe um psicológico separado do corpo, não existe um corpo separado do psicológico. Nós vivemos uma integridade. O nosso corpo, ele funciona em conjunto, né? Junto com o nosso contexto social, junto com a nossa manifestação biológica e junto com a nossa integridade psicológica. Então, tudo está muito associado. Às vezes, né, existem situações, isso é muito comum, de pessoas não conseguirem identificar no próprio contexto um fator que desencadeie, por exemplo, rebaixamento de humor. Né? Falou assim, nossa, eu tô assim, não necessariamente um sentimento de tristeza, mas uma sensação de desânimo, né? Uma falta de energia, algo assim que parece que me puxa para baixo. Mas assim, tá tudo bem, não tá acontecendo nada de preocupante. Eu tenho pessoas que me ajudam, enfim.
Quando, né, nós temos aí um trabalho multidisciplinar, que é o ideal, né, as pesquisas mostram hoje que as abordagens multidisciplinares, elas são melhores, elas trazem mais resultado, né? Então, quando a gente tem aí profissionais agindo em conjunto, por exemplo, quando nós trouxemos aqui essa proposta de casar psicologia e nutrição, é justamente por isso, né? Eu preciso rastrear o que está acontecendo de uma forma completa. Não só numa questão de percepção, de autoimagem, de contexto social, né? De sintomas aí, talvez, de pensamentos ansiosos, mas antes disso, eu preciso garantir que o meu corpo ele está ali tendo os recursos necessários para que o meu cérebro ele consiga se manter em atividade ideal, né? Então eu preciso identificar se eu não estou tendo rebaixamento hormonal. No pós-parto já existe uma queda hormonal natural, né? Na gestação a gente tem uma incidência de hormônios bem maior, né? Uma variedade maior do que aquilo que nós temos quando nós não estamos grávidas. Então, o corpo ele sente muito essa saída do bebê, né? Como se realmente estivesse ali faltando alguma coisa muito grande que estava ocupando o espaço, né? Que estava mudando a forma de funcionar todo esse organismo. Então, existe um desequilíbrio. Se esse desequilíbrio ele não for compensado, né? Quando fala a questão da suplementação, eu tomo como exemplo, né, a minha própria experiência. Quando eu comecei a suplementação, eu conseguia ter mais ânimo para sair do sofá, né? Lá para os 9, 8 meses, aquele barrigão, um calor de paracatu, então tudo a favor da gente ficar ali, meu Deus, naquele momento. A suplementação começou a dar suporte, né, para que eu conseguisse criar ânimo para sair do sofá. E aí, então, eu comecei a ter mais força para fazer atividade física, adequar a alimentação. Isso otimizou meus dias, porque eu via pessoas, eu saía para respirar, eu fazia uma atividade diferente, né? Eu não ficava pensando só nos meus medos, o que ia acontecer daqui para frente. Eu tinha a oportunidade de fazer algo que me dava convívio social, que é importante, né? Fortalecimento do meu corpo. Então, tudo está agindo em cadeia. Uma coisa esbarra na outra. O que acontece? Eu preciso fazer que esse desencadear, ele seja positivo, né? A suplementação me dá energia, eu consigo levantar. O apoio nutricional faz com que eu tenha recurso biológico para reagir, né? Para estar ali ok diante da minha experiência. Isso vai fazer com que eu tenha experiências melhores, mais saudáveis, para que eu busque convívio, para que eu esteja mais feliz, né? Vai preparar o nosso corpo para sobreviver ao puerpério, né? Nós precisamos nos preparar para sobreviver ao puerpério, gente. A restrição de sono, né? É muito comum a gente ouvir assim, algo assim, que até pesado para as pós-partos. Ouvir, tipo assim, nossa, como é estressada, né? Meu Deus. A mulher, quando tem filho, como ela fica estressada. Como ela fica chata, né? Como ela fica a flor da pele. Nossa, tá muito sensível. Mas a restrição de sono já é uma grande responsável por isso, né? Pelo estresse. A hipervigilância, né? Eu jogo o nível de cortisol lá em cima. Então fica aquela questão estressante no talo mesmo. E a gente precisa regular isso. Mas é aquilo, eu não consigo desfazer, né? Ou desconfigurar tudo, configurar de novo de um dia para a noite, né? De um momento para o outro. Isso é algo que precisa ser preparado, que precisa ser construído, né? Que precisa ser assistido ao longo dos dias, para que a gente consiga trazer um impacto menor naquilo que faz parte, né? Naquilo que é real. Sim. E é muito comum, assim, né? A mulher passa a gravidez inteira sendo acompanhada pelo menos pelo obstetra, né? Seria lindo, maravilhoso se todas Sim. passassem pela psicóloga, pelo nutricionista, pelo educador físico, mas pelo menos pelo obstetra elas estão ali firme, né? Todo mês. E aí o bebê nasce, esse bebê passa a ser acompanhado pelo pediatra. E essa mulher é esquecida, né? Ela tá ali, ela tem que dar conta do bebê e o sono dela que fica, né? Depois ela recupera esse sono, só Deus sabe quando, e é o marido, é a casa, é o trabalho. E aí? Né? A gente esquece, é muito importante essa mulher ter um acompanhamento psicológico para ir lá falar o que está acontecendo, chorar se for preciso,
E também com a nutrição, porque se for preciso, a gente vai repor o que está precisando, né? Além da dieta, repor se for necessário. E eu digo até que um acompanhamento nutricional bem assistido vai fazer com que a gente vai se tornando desnecessário na vida dessa pessoa. E essa é a intenção, né? O psicólogo ele não quer que você fique ali na cola por muito tempo, não. A nossa intenção é que você consiga criar autonomia, né? Que você resolva suas questões e que, ó, bola pra frente, vai embora. Se a gente tem um trabalho conjunto, né? Se eu consigo ali pilares, nós temos que perceber que a nossa vida ela é sustentada por alguns pilares básicos, né? Se eu tenho dois pilares ali bem assistidos, se o meu corpo está bem, né? Se a minha rotina é favorável, eu vou conseguir lidar com questões emocionais, com questões psicológicas de uma forma mais saudável, porque eu tenho recurso para isso, né? Às vezes, eu digo de uma forma muito clara para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, não adianta você sentar aqui, nós identificarmos o que, é que está acontecendo, as coisas que precisam mudar, aquilo que está te causando sofrimento, se você não está comendo, se você não dorme, né, se você não descansa, se você não faz atividade física, porque eu estou pedindo para que você mude sem ferramenta, né? Não tem como eu construir sem ferramenta. A psicologia ela te ensina, ela te ajuda a reconstruir, mas as ferramentas elas precisam estar aí. E a gente precisa olhar para isso de uma forma mais cuidadosa, né? Não seria muito lindo se esse acompanhamento ele fosse feito de uma forma completa, né? A gente sonha, né? Vamos delirar aqui que todo mundo teria acesso a essa rede maravilhosa. Mas, né, as que tem, que maravilha. Mas as que, para quem não é possível, vale muito a pena investir pelo menos em uma consultoria, né? Ou que seja buscar assim conteúdo, buscar informação, seguir profissionais que vão trazer instrução prática para o dia a dia, para que você consiga assim otimizar o seu dia a dia, né? Para que as coisas elas se tornem mais agradáveis. Tem muitos livros bons também, né? Apesar de que quando o bebê nasce é meio difícil a gente conseguir ler. Mas, assim, na minha consulta de segundo trimestre, geralmente eu indico alguns livros, que é quando a mãe vai estar mais tranquila para ler, né? É, Mas ajuda muito também. com certeza. E assim, são reforçadores, né? É importante tirar um momento para si, Sim. é importante ter um momento de silenciar, né? Com o tempo a gente vai entendendo que o bebê ele já não é mais uma coisa só com a gente, né? Esse é um ponto assim que talvez o de maior dificuldade. E não é voluntário, tá, gente? Não é voluntário. Quando a gente tá grávida, nós somos literalmente uma coisa só, você e seu bebê, ele tá ali. E foi assim por 9 meses. Aí essa criança sai, né? Ela vem pro mundo, nem você nem ele tem a percepção que vocês são dois, né? Então, assim, é muito comum, por exemplo, algumas mães falarem assim, olha, outras pessoas falam assim, olha, se você dormir com esse bebê do jeito que ele tá aqui, você vai dormir, você não vai ver ele sair do seu lado. Né? E as mães falam assim, eu vejo, eu tô dormindo, mas se ele mexer, eu sinto, né? E sente mesmo, né? O tino tá ligado, assim, o menino piscou, respirou diferente, a gente percebe. Porque essa questão da proximidade e da sensação, tipo, é tudo eu, né? É uma coisa só. Para ela desvincular leva tempo. E fazer essa desvinculação de uma forma repentina é agressivo. Não tente fazer isso de uma forma, né? Não, preciso passar nessa fase, né? Preciso entender que essa criança ela é uma criança, eu sou eu preciso do meu momento. É com calma, né? A gente vai adaptar, eu vou perceber, ele vai criar mais autonomia, por mais que pareça que nos primeiros dias, assim, meu Deus, esse menino vai depender de mim pro resto da vida, ele não consegue virar sozinho. Ele não consegue, né, se passar um paninho aqui no nariz fica, ele não consegue tirar, cuidar da própria sobrevivência. Cria autonomia. E daqui a pouco a gente já até se assusta como que essa autonomia vem rápido. Muito. Né? Mas isso, né? E ela vem, e aquilo ali vai ficando cada vez mais fácil de assimilar, né? Que o bebezinho ele é um outro indivíduo, né? Que eu continuo sendo eu, as mudanças assustam,
porque tudo muda. Eu digo às vezes com algumas mãezinhas assim, eu falo assim, olha, o que acontece? A maternidade ela é um período de luto e renascimento ao mesmo tempo, né? Existe o luto do corpo antigo, o luto da própria gestação, tipo, é algo que ficou, que passou, né? O meu corpo não é mais o mesmo, a minha barriga já não tá aqui mais, e tudo acontece assim num momento, num flash de tempo, que às vezes não dá para perceber muito bem o que tá acontecendo. E a gente sente essa falta, mesmo essa ausência, realmente como se fosse uma vivência de luto. Tipo, cadê eu, né? Cadê meu corpo? O que que tá acontecendo? Eu não era assim, eu não pensava dessa forma. Eu não nem andar desse jeito, nem meu andar é o mesmo mais. Então, existe a transição até um ponto de equilíbrio de novo. E, da mesma forma, é o renascimento, né? Porque a gente se descobre em uma outra versão que até que eu perceba que ela é complementar e não substitutiva, fica uma confusão muito grande. Né? Eu estar maternando, eu estar sendo mãe, não quer dizer que eu estou substituindo toda uma identidade que era minha, né? A minha personalidade, o meu jeitinho, a forma como eu gosto de ser. Eu estou complementando uma nova versão que agora também faz parte dessa identidade, da personalidade, do meu jeitinho de ser. Mas para que isso comece a ficar claro, às vezes a gente precisa de algumas dicas, né? Precisa de alguns toques, precisa de tempo, mas acontece, né? Passa. E a gente está aqui também para ajudar a aliviar o processo. Isso. Acho que só de te ouvir já fica mais leve, né? O jeito psicólogo de falar Ah, com certeza. já vai mostrando um caminho, assim. Com certeza foi bem produtivo para as mães que estão aqui. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta aqui, se alguém quiser mandar, que a gente já vai encaminhar para o fim, porque eu preciso salvar. Morro de medo da live cair, eu perder. Pois é, não pode, não. Nós temos que deixar Precisa. registrado. E aí, né, para você que tá aqui, já manda um aviãozinho para uma mãe, que com certeza tem muita coisa aqui que ela vai aproveitar. Mirelle, muito obrigada por estar aqui comigo, né, com a gente e por tudo, né, que você explicou maravilhosamente bem. Ah, eu que agradeço. Agradeço pela atenção de quem está participando, né? Agradeço vocês pela confiança também de ouvir aquilo que eu tenho para trazer. Eu espero de verdade ter contribuído, eu me colocar à disposição de quem estiver passando por este momento ou de quem conhecer. A gente sabe que é difícil, né? E, enfim, suporte é sempre bom, né? Então, assim, abracem quem está disposto a dar suporte. Gente, aceitem a ajuda. Às vezes é difícil a gente reconhecer que a ajuda é necessária, mas é isso que faz toda a diferença lá no final, né? E é isso. Estamos aí prontas para a próxima, né? Qualquer hora a gente já aparece aqui de novo. E assim a gente vai seguindo, vai dando tudo certo. Muito obrigada por você, obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu já vou fechar porque tá dando uma hora. Obrigada, fiquem com Deus, beijo. Até Até mais, mais. gente. Tchauzinho.